A Bíblia não registra o nome da esposa de Noé, e esse detalhe desperta uma grande curiosidade. Enquanto Noé, seus filhos e até as noras são lembrados, ela permanece no anonimato. Esse silêncio não é por acaso, mas revela algo profundo sobre o modo como Deus trabalha. Muitas vezes, os maiores feitos acontecem nos bastidores, sem que a glória humana seja registrada. Ao olhar para essa ausência, percebemos uma lição espiritual poderosa. Deus mostra que Ele não precisa destacar nomes para validar missões. O anonimato da esposa de Noé é, na verdade, um símbolo de como a fidelidade verdadeira não busca reconhecimento terreno. Essa omissão bíblica não diminui sua importância, mas amplia o mistério ao redor dela. O fato de seu nome não estar escrito não apaga a força de sua história. Pelo contrário, convida cada ouvinte a se colocar no lugar dela, imaginando sua luta e sua fé diante do desconhecido. É como se Deus quisesse que cada pessoa pudesse se ver nela. Assim, seu anonimato é universal. Pode ser qualquer um de nós que hoje vive na obediência silenciosa. Quantos de nós não sustentamos batalhas sem sermos lembrados ou reconhecidos? A esposa de Noé é a representação daqueles que cumprem missões gigantes, mas permanecem invisíveis aos olhos humanos. Sua vida é um reflexo da força que vem de Deus e não da aprovação social. Essa ausência de nome não é esquecimento divino, mas um código espiritual. Mostra que não é o título que importa, mas a fidelidade diante de Deus. Sua história é o eco da mensagem. Não é sobre ser lembrado pelos homens, mas sobre ser conhecido pelo céu. Antes da arca, antes da chuva, a esposa de Noé já era desafiada a acreditar no impossível. Nunca havia chovido sobre a terra, e a ideia de um dilúvio soava absurda. Ainda assim, ela permaneceu firme ao lado do marido. Sua fé foi invisível, mas indispensável, sustentando o projeto que salvaria a humanidade. Enquanto Noé pregava a justiça, ela enfrentava o olhar de desdém da sociedade. Provavelmente era alvo de comentários maliciosos, de piadas, de desconfianças. Imagine uma mulher sendo apontada como a esposa do louco que constrói uma arca. Ela precisou ter coragem não apenas para acreditar, mas para suportar a pressão social. Sua fé prática era um sermão vivo. Preparava alimentos, apoiava o marido, fortalecia os filhos. Tudo isso sem provas visíveis de que a profecia aconteceria. É aí que sua história se conecta com a nossa. Acreditar em promessas que parecem impossíveis. Cada detalhe do seu cotidiano era uma semente plantada em obediência. Essa fé nos ensina que não precisamos ver para crer. Muitas vezes, o milagre começa quando sustentamos aquilo que ninguém entende. Assim como ela, também somos chamados a viver pela confiança em Deus e não pela lógica humana. O exemplo da esposa de Noé é claro. A fé invisível gera resultados eternos. Ela nos mostra que acreditar no impossível não é loucura, mas o caminho para participar da obra de Deus. O silêncio da esposa de Noé é tão intrigante quanto poderoso. A Bíblia não registra discursos, frases ou conselhos de sua parte, mas sua vida inteira foi uma mensagem silenciosa de obediência e perseverança. Esse silêncio nos ensina que nem sempre é preciso falar para pregar. Enquanto muitos discutiam, zombavam e rejeitavam a mensagem da arca, ela respondia com atitudes. Seu testemunho era discreto, mas constante. Cada gesto de apoio a Noé era uma declaração de fé sem palavras. Ela não precisava de palco, sua fé falava por ela. Esse silêncio não era passividade, mas sabedoria. Mostra que existem batalhas que se vencem não pelo muito falar, mas pelo permanecer firme. A esposa de Noé nos lembra que a vida silenciosa de fidelidade é tão poderosa quanto um sermão público. Quantas vezes tentamos justificar nossa fé com palavras, mas as pessoas não querem ouvir? Nesses momentos, a esposa de Noé nos inspira a continuar pregando com atitudes. O silêncio, guiado por Deus, pode ser uma arma espiritual poderosa. A sua história é um convite para refletirmos.
Será que o nosso viver fala mais alto que as nossas palavras? Assim como ela, também podemos ser testemunhas silenciosas, mas cheias de impacto eterno. Enquanto Noé construía a arca, a esposa cuidava do alicerce da família. Sem ela, os filhos não teriam força, as noras não teriam apoio e o próprio Noé estaria sobrecarregado. Sua missão era invisível para os homens, mas essencial para o plano divino. Ela era a coluna silenciosa que mantinha a ordem dentro de casa. Cada refeição preparada, cada conselho dado, cada lágrima enxugada fortalecia a missão. Sua vida mostra que grandes projetos de Deus dependem de pessoas que sustentam os bastidores. O mundo pode valorizar apenas quem aparece, mas o céu valoriza também quem permanece firme sem ser visto. A esposa de Noé nos ensina que o papel de manter a família unida é tão sagrado quanto levantar as tábuas da arca. Ela não apenas acreditou na visão de Noé, mas a transmitiu aos filhos. Seu exemplo foi a base para que Sem, Cam e Jafé também permanecessem no caminho. A continuidade da promessa começou dentro de casa. Talvez você seja essa pessoa que sustenta sua família sem ser lembrada. O testemunho da esposa de Noé mostra que Deus vê cada ato silencioso e recompensa aqueles que permanecem fiéis. Imagine a dor de saber que amigos e parentes não entrariam na arca. A esposa de Noé viveu a tensão emocional de ver pessoas conhecidas zombando e depois sendo destruídas pelo dilúvio. Essa experiência revela um peso que raramente é comentado. Ela precisou suportar a rejeição social, lidar com perdas e ainda sustentar emocionalmente a família. O juízo divino não foi apenas um evento físico, mas também uma prova espiritual e psicológica. Ela foi exemplo de resiliência no meio da dor. Muitas vezes, obedecer a Deus significa se separar de pessoas amadas. A esposa de Noé sabia que não poderia agradar a todos e, ao mesmo tempo, ser fiel à missão. Essa é uma lição que atravessa gerações. Fidelidade exige sacrifício. Quantos de nós já não sentimos o peso de perder amizades ou até familiares por causa da fé? Ela nos inspira a permanecer firmes mesmo quando a obediência custa caro. A esposa de Noé não apenas sobreviveu ao dilúvio físico, mas também ao dilúvio emocional. Sua fé a manteve em pé, mesmo quando o coração se despedaçava. Dentro da arca, a vida não foi simples. Dias intermináveis de chuva, animais de todos os tipos, espaço limitado e incerteza constante. A esposa de Noé enfrentou o caos diário com fé e perseverança. Ela foi guardiã da esperança no meio da tempestade. Imagine a responsabilidade de alimentar animais, manter a ordem, cuidar dos filhos e noras. Tudo isso sem saber quanto tempo ficariam ali. Sua vida foi exemplo de coragem diante da monotonia e da pressão. O dilúvio foi mais do que águas. Foi um teste de paciência e confiança. Enquanto o mundo desmoronava lá fora, ela preservava a paz dentro da arca. Sua atitude nos mostra que a fé não é apenas esperar milagres, mas também administrar a rotina com coragem. Cada dia dentro da arca era um ato de resistência. O simples fato de permanecer firme já era um milagre. Sua perseverança silenciosa mostra que Deus honra aqueles que não desistem, mesmo no confinamento. Talvez hoje você esteja vivendo um dilúvio pessoal. A esposa de Noé nos lembra que é possível permanecer firme, mesmo quando tudo parece desabar ao redor. Quando as águas baixaram, a esposa de Noé não apenas sobreviveu. Ela foi escolhida para participar do recomeço da humanidade. Seu ventre, junto com o das noras, carregaria o futuro da criação. Essa missão invisível era, na verdade, grandiosa. Ela viu a terra devastada, mas também teve o privilégio de ver a promessa de um novo começo. Essa transição nos lembra que em Deus não existem finais, apenas recomeços. O dilúvio não foi o fim, mas o início de uma nova história. Sua vida mostra que até os períodos mais difíceis terminam. O sol sempre volta a brilhar depois da tempestade. A esposa de Noé é símbolo da esperança que renasce depois da destruição. Assim como ela,
Você também é chamado não apenas a sobreviver, mas a participar de recomeços. Deus sempre prepara algo novo para aqueles que confiam. O testemunho dela nos garante. A fidelidade nos conduz não apenas pela tempestade, mas também para o recomeço. O anonimato da esposa de Noé não é esquecimento, mas mensagem. Deus deixou sua identidade oculta para que cada pessoa pudesse se ver nela. Ela é símbolo dos fiéis invisíveis, mas essenciais para os planos divinos. Sua vida é prova de que não é preciso ser lembrado pelos homens para ter valor diante de Deus. Ele vê cada lágrima, cada ato de obediência, cada passo de fé. Nada passa despercebido diante dos olhos do Criador. A esposa de Noé nos ensina sobre fé silenciosa, perseverança firme e coragem escondida. Sua história é viva até hoje, porque mostra que Deus se agrada da fidelidade simples e constante. Talvez você também viva em anonimato, sem reconhecimento humano. Mas saiba, o céu jamais esquecerá sua obediência. Assim como ela, você pode estar escrevendo uma história eterna. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários o que mais te marcou. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e inscreva-se no canal para receber mais revelações ocultas da Bíblia.